Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de física e o tema da nossa aula é dinâmica. Vamos começar aqui o estudo da dinâmica. O que é o estudo da dinâmica? A gente vai estudar a causa dos movimentos. Até então, nós só estávamos estudando o movimento dos corpos, as características, velocidade, aceleração, as funções horárias do movimento, mas não estudamos o que provoca o movimento desses corpos. Então, agora nós vamos estudar o que provoca. E o que provoca o movimento do corpo são as forças, tá? As forças que agem sobre os corpos. O que é força? Força é uma grandeza vetorial que causa deformação em um corpo. Essa deformação é a mudança de estado do corpo. Se ele está em repouso, ele passa a estar em movimento, e se ele está em movimento, ele passa a estar em repouso. Tá? A grandeza vetorial estudamos. Grandeza vetorial são aquelas que precisam de uma intensidade, de um sentido e de uma direção para que venha estar bem definida, venha estar bem caracterizada. Então, força é um vetor, é uma grandeza vetorial, tá certo? Pontos que temos que destacar sobre o estudo de forças. Primeiro, força resultante. Força resultante é uma única força que representa todas as forças que agem no corpo. Ou seja, a força resultante é igual ao somatório das forças que agem em um corpo, tá? Se essa força resultante for igual a zero, eu digo que o corpo está em equilíbrio. O equilíbrio pode ser de dois tipos, estático ou dinâmico. Equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso, ele está parado, a velocidade do corpo é igual a zero. Equilíbrio dinâmico é quando o corpo está em movimento, a sua velocidade é diferente de zero e possui aceleração nula, ou seja, não possui aceleração. A velocidade é sempre constante, não varia durante o movimento. Então, eu tenho aí um movimento do tipo movimento retilíneo uniforme. Exemplo que eu mostro para vocês. Observem aqui essa imagem. Temos uma patinadora. No quadro 1, ela está parada, né? A velocidade dela igual a zero. E observe que tem duas forças agindo sobre ela. Tem a força gravitacional que atrai ela para baixo, né? E tenho aí uma força chamada de força normal, que é a força devido aí a ela estar tocando o solo, então o solo empurrando ela para cima, eu chamo de força normal. Essas duas forças aí, somando elas, observe que estão em sentidos opostos e vão possuir a mesma intensidade e vão possuir a mesma direção. Então, se eu somar essas forças aí, eu vou chegar numa força restante igual a zero, tá? Então, o meu corpo aí está em equilíbrio e resultante igual a zero. Eu tenho um equilíbrio estático, a velocidade zero. No segundo quadrinho, eu tenho que a patinadora está se movimentando, mas ela está se movimentando em equilíbrio. Tem uma velocidade, ela está se movimentando em velocidade constante. A força resultante que está agindo aí na patinadora é igual a zero. Quando eu vou somar as forças que está atuando nela, que é a força normal, devido ao solo sobre ela, e a força gravitacional, eu vou somar essas duas forças aí, vai ter uma força resultante igual a zero, só que ela está em movimento, né, retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante. Então, eu tenho aí um movimento aí, então eu tenho uma força resultante e o meu corpo está em equilíbrio dinâmico, ok? Outro ponto a ser destacado, os tipos de força. Existem forças de campo e forças de contato. Forças de campo são aquelas forças em que ocorrem sem que os corpos eles entram em contato. Exemplo, eu tenho a força magnética, né, de um ímã atraindo algum objeto metálico. Então, a gente observa no dia a dia que se eu pego um ímã e eu colocar próximo a uma moeda e ele for atrair ali, ó, ele vai atrair e mesmo que eles não entrem em contato. Eu tenho uma força gravitacional, né? A força gravitacional atraindo os corpos,
sem a necessidade de estar em contato, mas tem aquela atração, por isso que os corpos caem. E eu tenho as forças elétricas também, que são exemplos de forças de campo. Os corpos não precisam entrar em contato para que ela aconteça. Outro tipo de força são as forças de contato, em que há necessidade dos corpos se tocarem para que aconteça ali a interação, né? Aconteça a força age. Por exemplo, você ao abrir uma porta, a porta só vai abrir se você exercer uma força sobre ela, se tiver uma força de contato. Você chutar uma bola também só vai se movimentar se você exercer uma força sobre ela. Então, é necessária aí uma força de contato, tá? Outro ponto a ser destacado é a unidade de força. A unidade é o Newton, tá? Representado pela letra maiúscula, tá? Um N maiúsculo. Em homenagem a Newton, que estudou aí a interação das forças dos corpos, né? E outro ponto também é o aparelho que a gente utiliza para medir força, né? Que é o dinamômetro, tá? Questão de vestibular, né? Bem simples, uma questão bem simples, mas que pode ser uma pegadinha, tá? Aparelho que serve para medir força é chamado de dinamômetro. E a nossa aula é essa, e bons estudos e boa resolução de questões. Até mais!